Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico. Para quem não me conhece, eu me chamo Luciano Firmino e é um prazer ter aqui você participando, acompanhando toda a nossa programação e a nossa exposição. Hoje, neste vídeo, estamos dando continuidade a um trabalho onde nós temos como principal objetivo demonstrar que a formulação que o calvinismo estabeleceu tem raízes bíblicas e assim expandir a teologia reformada para que mais pessoas possam conhecer. Então, no vídeo de hoje, na playlist que se chama Introdução ao Calvinismo, né? E nessa aula de número 5, módulo número 1, nós vamos aqui trabalhar com vocês a respeito de um tema chamado eleição incondicional. Não sei se vocês já ouviram esse termo por aí, ou se já ouviram. Espero que essa expressão foi passada para vocês da maneira correta. Então, mesmo que não fosse, nós aqui iremos mostrar a vocês o conceito, né, a sua realidade baseada na história e principalmente nas escrituras. Também vamos abordar aqui rapidamente a questão sobre o cano de Dot, tá? Algo muito interessante. E também quero deixar aqui, né, pelo menos nesse vídeo, a minha, vamos dizer assim, o meu novo livro, no caso e-book, né, falando aí sobre o calvinismo e arminianismo, né? Quais são as diferenças? Então, eu fiz um e-book, tá? Quem quiser esse e-book, ele tem um valor simbólico. Vocês podem estar em contato comigo pelo WhatsApp. Nós enviamos para você esse e-book falando sobre a diferença entre arminianismo e calvinismo, tá? Obviamente, não é um PDF, não é um e-book que vai trabalhar todos os paradigmas e detalhes do assunto, mas vai lhe introduzir e acrescentar mais informações à sua pesquisa que se for relacionado ao termo calvinismo, tá? Bem, vamos entrar exatamente aqui no nosso trabalho, na nossa exposição nessa noite. E no tema é a questão sobre a eleição incondicional. Né? O que isso vem realmente significar? Bem, a doutrina da eleição incondicional é afirmada na Confissão de Fé Batista de 1689, em termos quase idênticos aos da Confissão de Fé de Westminster, e os termos dos 39 artigos da Igreja da Inglaterra, como também dos termos da Confissão belga, da Confissão de Heidelberg e do Cânone de Dort. Né? O Cânone de Dort foi a apologia, a defesa das Escrituras que confirmam, mais uma vez, a soberania de Deus. Então, o que basicamente tudo isso, dentro da história, vai realmente significar? O seguinte: antes da fundação do mundo, e de acordo com seu eterno e imutável propósito, do seu secreto conselho e do bom prazer de sua vontade, movido por sua livre graça e sem qualquer outra razão que na criatura servisse de condição para movê-lo e agir assim, Deus predestinou para a vida aqueles que escolheu em Cristo e para a glória eterna. Então, obviamente, tem vários detalhes, vários temas e subtemas e tópicos aqui. O assunto é realmente rico, né? Ele é vasto. Porém, o que eu quero destacar aqui nessa explanação é que Deus, de fato, ele predestinou uns para a vida e outros para a morte. Por quê? Porque a eleição é incondicional. A eleição é incondicional pelo seguinte fato de que Deus escolheu pela sua graça e segundo o seu propósito, sem qualquer condição de bem da parte do homem. Então, não se baseia exatamente, né, de forma nenhuma no que o homem faz ou poderia fazer ou pode fazer. Uma vez que nós pressupomos ou que nós admitimos de antemão que o homem está morto e a ser incapaz de ouvir a voz de Deus, a não ser que o próprio Deus crie esse milagre da salvação. Então, muito profundo, como já disse a vocês,
Mas deixa eu te falar aqui um pouquinho sobre os cânones de Dort. Bem, segundo algumas pesquisas que você puder encontrar pela internet, você vai encontrar basicamente o seguinte: os cânones de Dort é o nome dado a um documento. Então, é um documento, não é uma fábula, não é uma ficção, não é um arrumadinho, não é um jogo de poderes, né? Não é uma intriga, não é uma perturbação religiosa ou desvio religioso, mas é um documento que foi produzido pelo Sínodo de Dordrecht, na Holanda. Esse sínodo, que era nacional, teve 154 sessões realizadas no período que foi de 13 de novembro de 1618 a 9 de maio de 1619. Então, o sínodo reuniu para definir os pontos principais da doutrina reformada no campo da soteriologia, né? Porque o sínodo vai aí refutar e, ao mesmo tempo, estabelecer teologicamente, biblicamente, hermeneuticamente, as verdades da soberania de Deus, que foi transformado na Turip, ou nos 5 pontos do calvinismo, que é o Sínodo de Dort, condena a visão arminiana sobre a soberania de Deus, sobre a responsabilidade, sobre a soberania de Deus, sobre a depravação do homem, né? Sobre a ereção incondicional. Então, por quê? Porque o arminianismo, ele meio que minimiza ou inverte a questão. Então, o sínodo vai refutar, condenar com heresia, preservando assim a sadia teologia bíblica, que foi aí historicamente estabelecida como o calvinismo, né? Ou Turip. Então, obviamente teve a necessidade do debate se impôs por causa das ideias de Jacó Armin. Então houve um reformador, tá? Tudo começou com esse homem, Jacó Armin, porque ele percebeu algo diferente na escritura. E assim percebeu que o que o João Calvino estava dizendo estava errado. Então, Jacó Armínio, juntamente e posteriormente com seus seguidores, conhecidos mais tarde como remonstrantes, por terem produzido em 1610 um documento chamado de Remonstrância. Então, o sínodo sendo calvinista, condenou o arminianismo. Como resultado, os pastores e os mestres arminianos foram depostos ou banidos do país. Então, o arminianismo entrou na Inglaterra, onde ganhou força graças ao movimento ao reavivamento metodista de John Wesley. Eu quero comentar aqui esse um pedaço. Então, uma vez que historicamente o arminianismo ele não compreende plenamente a soberania de Deus, né? E assim vai distorcer outras situações, outros tópicos. Aí o sínodo condena essa teologia, mas por um momento na história em que houve a necessidade de reavivamento, como hoje ainda há, o calvinismo não teve condições de trabalhar o reavivamento. Tá? Não teve condições de trabalhar o reavivamento. Até porque no pentecostalismo não existem muitas pessoas que são calvinistas. A grande maioria dos pentecostais ou dos neopentecostais, estes são seitas, os neopentecostais, eles são de origem armeniana wesleyana. Então, por conta de movimentos que vão trabalhar o batismo com o Espírito Santo, o arminianismo ele teve mais facilidade de entrar nos seminários, nas igrejas de origem e de viés pentecostal, pois o calvinismo não percebeu também a necessidade de ter a sua própria renovação espiritual. Eu trago aqui a vocês que havia sim essa esperança, mas eles ficaram, infelizmente, muito na questão técnica e teológica. Isso é essencial, mas também é essencial a renovação, o batismo com o Espírito Santo,
que é algo que a própria Reforma Protestante poderia trazer de inicial com João Calvino, mas por falha e fraqueza humana, isso não aconteceu, mas vai acontecer aí com o movimento pentecostal. Então, se você pegar a sarça ardente, isso mostra a vocês não somente a soberania ou apenas o emblema da presbiteriana, mas ao mesmo tempo mostra que um homem, por exemplo, Moisés, e nós hoje necessitamos dessa sarça ardente, a sarça ardente, que nada mais é do que a manifestação de Deus, né? Ou utilizando aí passagem do Novo Testamento, é o batismo com o Espírito Santo. Então, finalizando essa questão, podemos aí prosseguir dando continuidade ao nosso livro texto, que nós estamos utilizando do Anne Edward Spencer, falando sobre o calvinismo, a Turip, tá bom? Então, a posição arminiana, tá, o arminianismo, vai sustentar que o pré-conhecimento de Deus está baseado na vontade do homem. Então, o pré-conhecimento de Deus sobre o futuro, ele se baseia no que o homem vai fazer, tá? Tudo se baseia na vontade humana, como condição ou causa que move Deus a eleger para a salvação. Então, o ser humano, segundo a Escritura, morto em delito e pecado, consegue mover Deus, mudar os planos de Deus, mudar a perspectiva divina, mudar a soberania divina, mudar os decretos de Deus, porque o ser humano ele tem esse poder, não é? Ele tem essa atitude segundo a visão arminiana. Porém, quando a gente realmente mergulha dentro das escrituras, nada disso que os arminianismo, o arminiano professa é real. Todas as grandes confissões de fé, de acordo com os reformadores protestantes, que são basicamente os calvinistas da época, declaram que a eleição é incondicional. Por quê? Porque a eleição é incondicional. A eleição é incondicional porque depende de Deus. Já o arminianismo não diz o seguinte, que a eleição é condicional porque depende do homem. Então, nesse caso, o pré-conhecimento de Deus está baseado em Deus, no seu decreto, no seu plano, no seu propósito, no seu poder, que expressa a sua vontade. E, obviamente, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E não num ato previsto de vontade positiva do homem. Isso não existe. Então, devemos, basicamente, quando assumirmos dificuldades e dúvidas sobre esse assunto, devemos, então, voltar nossa atenção para as Escrituras, a fim de descobrir se o pré-conhecimento de Deus está baseado na vontade do homem ou na vontade e propósito de Deus. Veja Romanos, capítulo 8, versos 28 ao 29. Responda a você essa questão. Então, a eleição está baseada no plano divino, de modo que o pré-conhecimento de Deus está fundamentado nesse propósito e resulta dele. Veja, por exemplo, Romanos, capítulo 9, versículo 13 ao versículo 11 ao versículo 13. Então, a base verdadeira da eleição está baseada em Deus, em Deus mesmo. Esta na vontade e no propósito de Deus, e não no ato de fé ou de alguma outra condição ou atitude existente na criatura humana. A eleição, portanto, é incondicional. O homem não pode fazer nada para merecê-la. Por exemplo, o apóstolo Paulo reafirma a eleição incondicional em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 9. A escolha feita por Deus antes que ele tivesse feito qualquer coisa, Efésios capítulo 1, verso 4, Atos 13, verso 48. Então, a vida, a existência como um todo e a fé salvadora são condições ou são concedidas como obras de Deus em João capítulo 5, versículo 21, João capítulo 6, versículo 29 e o verso 37. Então, a quem Jesus não lançará fora,
aquele que vai a ele. E quem vai ao Salvador? Todo aquele que o Pai me dá. Então, a decisão, a escolha de ir a Cristo, portanto, é obra de Deus realizar no homem e não a escolha da vontade livre do homem. Quando Jesus tornou público o assunto da eleição incondicional, o ato da escolha exclusiva de Deus pela graça e segundo o seu propósito, sem qualquer condição de bem da parte do homem, os ouvintes daquela época tentaram matá-lo. Finalizando, nós temos João capítulo 6, versículo número 65 e o verso 66. Então, o Filho de Deus insistia em que a eleição está baseada na vontade de Deus e não na vontade do homem. Por fim, veja João capítulo 5, verso de número 40. Terminamos aqui a aula de número 5, módulo 1, do curso Introdução ao Calvinismo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente embaixo sobre o assunto, tá? Entre em contato conosco, vem participar do nosso grupo do WhatsApp, se inscreva, se matricule e a gente está aí disponível para vocês. Tá bom? Forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.